Fala pessoal. Finalmente estou de volta depois de alguns séculos. Fala a verdade de uma vez para os seus inscritos, que você queria tirar umas férias, seu preguiçoso. Qual é, Rox? Vai me entregar assim? Eu só queria tirar um descanso. Compreendo o seu lado. Mas você não deve esquecer de suas obrigações. Você tem razão. Mas enfim, para compensar toda a espera, estou trazendo um episódio bem especial. Por isso, pessoal, preparem um lanchinho, porque o episódio de hoje será bem longo. Por isso, já aproveite e deixe o seu gostei nesse vídeo. E se você for novo e não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e não esqueça de ativar a campainha de notificações. Agora, sem tanta enrolação, fiquem com mais um episódio suculento. Já havia se passado 2 anos, desde que ocorreu o desastre de Mana. E Rimuru e seus companheiros continuaram com sua jornada. Eles estavam dentro de um navio. E durante esse tempo, Rimuru e Rudeus estavam observando o mar. Enquanto Akaryu e Aeris estavam dormindo. Rimuru diz: "O tempo passa muito rápido." Tem razão, esses 2 anos se passaram tão rápidos que nem se damos conta. Rudeus, aproveitando que só estamos nós dois, eu quero te perguntar uma coisa. O que irei te perguntar é algo repentino, mas não tenha medo de responder. Pode perguntar. Rudeus, por acaso, você é um reencarnado? Nessa hora, Rudeus tomou um susto com essa pergunta do seu amigo. Então ele ficou sem o que dizer. Rimuru, percebendo aquelas reações, diz: "As afirmações que a Rafael tinha dado eram corretas. Então, você realmente é um reencarnado. Mas por que você está perguntando e afirmando sem eu ter dito algo sobre isso? É muito simples, pois eu sou igual a você." "O que disse? Não vai me dizer que você é um reencarnado, assim como eu?" "Isso mesmo, originalmente vim de uma terra chamada Japão." "Caramba, então você veio do mesmo mundo que o meu." "Fico feliz em saber que não sou o único que veio parar nesse mundo, e ainda mais sabendo que é você. Mas me diz uma coisa. Como você soube que eu sou um reencarnado? Afinal, eu nunca tinha contado esse segredo. Nem os meus pais sabem disso. Foi apenas intuição. E de qualquer jeito tinha planejado em contar o meu segredo para você, desde o dia que iniciamos essa jornada. Eu só estava esperando um momento certo como esse, para a gente conversar particularmente. Você é impressionante como sempre. Eu achando que era o protagonista dessa história. Mas pelo visto não estou sozinho. Aproveitando que tocamos nesse assunto, poderia me contar um pouco sobre a sua vida anterior?" "Claro, não tenho problema em contar, irmão. Mas fique sabendo que essa não é a primeira vez que eu reencarno." "Então quer dizer que você morreu uma vez nesse mundo?" "Não exatamente. Quando eu morri, eu me reencarnei em um mundo bem diferente desse.
E infelizmente acabei morrendo também naquele mundo e reencarnei aqui. Poxa, deve ter sido difícil para você. Bom, eu irei te contar com mais detalhes o que realmente aconteceu comigo. Por isso, me escute atentamente. A nossa conversa é um segredo. Certo, pode contar. E assim, Rimuru contou sobre as suas duas vidas anteriores, quando era Satoru Mikami, e como morreu esfaqueado. E como ele se reencarnou como um slime. E como se tornou uma pessoa tão importante naquele mundo. Oh Deus, estava completamente maravilhado por ouvir as histórias do seu amigo. Mas o que mais deixou ele surpreso, foi o fato de que Rimuru é um Lorde Demônio. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu nunca iria imaginar que você fosse um Lorde Demônio. Isso explica bastante a sua incrível força, apesar pelo pouco que me contou, você já era forte antes de se tornar um Lorde Demônio. Mesmo assim, ainda falta muito para chegar na força total que eu tinha, quando eu estava naquele mundo. Mas aos poucos, eu vou me recuperando. Entendo. Eu lamento muito por você. Afinal, você teve que percorrer um caminho bem obscuro para adquirir esse poder e assim ressuscitar seus servos. Fiz o que tinha que ser feito. Não me arrependo do que eu fiz. Essas mortes vou carregar por resto da minha vida. Me admira muito a forma que você lida em cada situação. Mas agora que você contou sobre a sua história, está na hora de revelar a minha. Fique à vontade para contar. Para falar a verdade, a minha vida que eu vivi foi um completo fracasso e cheio de arrependimentos. Não tive uma vida bem-sucedida como a sua. Eu era apenas um simples nerd, que passava o dia inteiro no computador jogando e vendo coisas pervertidas. Eu nunca me esforçava para melhorar a pessoa que eu era. E o fato disso é porque eu era arrogante. E por isso paguei muito caro. Até que chegou o dia em que eu fui atropelado por um caminhão e pude reencarnar aqui. Entendo. Vejo que não tivemos uma vida cheia de alegria quando a gente vivia no Japão. O meu único arrependimento naquele mundo foi o fato de eu nunca conseguir uma mulher e nunca pude construir uma família. Não vou negar que vivia grande parte da minha vida jogando e também olhando coisas indecentes. Mas aqui estamos nós. Ganhamos novas oportunidades para a gente poder realizar as nossas vidas. Com toda certeza. Por isso quero dar o meu melhor para eu nunca ser a pessoa que eu era. Espero que nesse mundo, tanto eu e você, tenhamos um bom sucesso e ter também as nossas famílias. Vamos sim. Por isso vamos apoiar um ao outro como sempre fizemos. Então, ambos mostrarão um semblante de determinação em seus olhares. E assim prosseguindo a viagem. Horas depois, os nossos amigos chegaram em uma cidade. E Richard havia raspado a cabeça para não ser reconhecido, e com isso ele podia andar livremente sem nenhum problema. E durante esse tempo, a Karyu e a Ares acordaram. E finalmente estavam prontas para explorar o lugar. Mas nesse instante, a equipe da Rox também tinha chegado no local. Entretanto, Rimuru e a Rox não haviam se encontrado no caminho. Tempo depois, os nossos amigos foram em um restaurante. Eles estavam discutindo em relação sobre a falta de dinheiro. A Karyu diz: Parece que estamos no mesmo dilema 2 anos atrás. Que coisa chata. Por acaso vocês têm uma ideia do que podemos fazer? A nossa situação atual é um pouco mais delicada. A passagem do Ruijet custa 2.000 moedas de mineiro verde. A quantidade é absurda. Tem razão. A gente poderia levar a eternidade inteira mesmo que a gente faça missões de nível S. Exatamente. Para ser sincero, nada ocorre na minha mente. Nessa hora, vêm os pensamentos do Rimuru. Se ao menos pudesse se comunicar com a Rafael nesse tipo de situação, talvez pudéssemos fazer algo a respeito. Entretanto, no meu estado atual não sou capaz de se comunicar, apesar dessa habilidade ter voltado alguns anos atrás. Deve haver uma saída. Não podemos deixar o Ruigerd para trás. Sim, eu concordo. Mas não se desesperem. Ainda temos tempo para resolver isso. Assim como na história original, o dia se passou e Rimuru e seus companheiros foram dormir.
E no dia seguinte, os nossos amigos decidiram fazer um pequeno treinamento. Acario e Aeris estavam enfrentando Ruigerd. E sem muito esforço, ele consegue lidar com as duas ao mesmo tempo. Acario, irritada, diz: Mas para onde foi aquele paspalho do Rimuru? Ele deveria estar aqui para a gente elaborar um plano. O Rudeus também sumiu. Provavelmente aqueles dois debiloides devem estar juntos. É melhor se concentrarem no treinamento. Qualquer descuido é fatal. Ruigerd, em alta velocidade, ataca Acario com sua lança. Mas ela se esquiva com muita dificuldade. Então, ela dispara várias rajadas de magia. Mas rapidamente Ruigerd usa um movimento circular com a lança. E assim, todos os ataques da Acario são desviados. Droga! Eu quase peguei ele. Foi um bom contra-ataque. Mas eu sou muito mais hábil que você. Enquanto isso, atrás de umas rochas, uma presença familiar observava tudo. E era nada mais e nada menos que a Rox. Ela diz: Aquela garota felina possui magias poderosas. Eu me arrisco a dizer que ela é tão poderosa quanto eu. Entretanto, aquele sujeito que não consigo identificar é extremamente mais forte que ela. Isso me dá calafrios. Voltando para o treinamento, Ruigerd novamente vai em alta velocidade na direção da Acario. E em um ato de se defender, ela dispara várias magias de destruição. Entretanto, Ruigerd desvia de todos os ataques. Esses movimentos do Ruigerd surpreendeu tanto a Acario, Aeris e também a Rox. Mas nesse instante, a Aeris aparece em alta velocidade, dando um chute muito forte. Mas Ruigerd se defende com os dois braços. A Aeris diz: E agora, Acario? Certo. Agora se afasta dele, Aeris. Aeris rapidamente dá um salto para trás. Então, Acario lança sua explosão do abismo, indo na direção do Ruigerd, que estava de guarda baixa, conseguindo acertar com sucesso e causando um pequeno estrondo. Após Ruigerd receber o ataque, ele fica totalmente desarmado, dando vitória para Acario e Aeris. Finalmente conseguimos. Estamos ficando cada vez mais fortes. Sim, isso foi um ótimo progresso. As duas foram muito bem. Bom trabalho. Nessa hora, Ruigerd percebe que tem alguém vigiando eles. E a Rox, ao perceber que o Ruigerd se deu conta, ela finalmente percebeu que ele é um superde. Então, aquele sujeito é um superde. Eu preciso sair daqui imediatamente. Rapidamente, a Rox sai imediatamente do lugar. Entretanto, Ruigerd não deu confiança e fez de conta que não aconteceu nada. Em um outro lugar, Rimuru e Rudeus estavam caminhando pela cidade. E nesse instante, ambos encontram uma garota encapuzada. E aparentemente ela está numa situação muito difícil, já que ela está morrendo de fome. Essa garota parece que está numa situação bem pior que a gente. E o que devemos fazer? Bom, acho difícil ignorar o estado atual dela. Entendo. Então, eu irei oferecer um pouco de comida para ela. Gentilmente, Rudeus oferece comida para a estranha. E sem pensar duas vezes ela começa a devorar toda a comida, deixando ambos protagonistas desconcertados. Ela diz: Já se passaram 300 anos desde a minha ressurreição. Eu achei que morreria de fome. Mas vocês foram generosos comigo. Vocês têm a minha gratidão. Isso vai me sustentar por mais um ano. Nesse momento, a estranha tira sua capa, revelando o seu rosto. E Rimuru e Rudeus ficaram surpresos ao ver o físico dela. Eu sou Kishirika Kishirizu, a grande imperatriz dos demônios. Essa garota me lembra uma certa pessoa. Mas diferente da Milin, ela não me parece ser tão forte. Agora que me apresentei, poderiam dizer os seus nomes. Eu me chamo Rimuru Tempest. E eu me chamo Rudeus Breirat. Sabendo disso, eu vou presentear vocês. Não é necessário, fizemos isso por boa vontade. Não sejam chatos, apenas digam o que querem. Bom, eu não quero nada. Mas talvez o Rudeus queira. Como assim? Rimuru, com uma expressão cômica, segura o ombro do Rudeus.
Talvez tenha algo que você queira dela, ou estou enganado. É sério que você está permitindo que faça um pedido? Vai fundo, meu amigo. Beleza, amigão? Bom, nesse caso vou pedir dinheiro. Não acha esse pedido um tanto idiota? Já que doamos os nossos alimentos. É verdade, eu esqueci. Nesse caso vou pedir o corpo dela. Rimuru, nem um pouco surpreso, diz. Eu sabia que iria pedir isso. Você quer o meu corpo? Você é bem lascivo para alguém jovem. Eu me preocupo com seu futuro. Mas se tanto deseja assim, eu não me importo. O que disse? Disseram ambos ao mesmo tempo com uma cara de espanto. É brincadeira. Eu já estou comprometida. Já que você não pode me oferecer nada. Então, o que você pode me dar afinal de contas? Seu idiota. Quando a grande imperatriz dos demônios oferece um presente, significa que é algo importante. O que eu iria oferecer será o olho do demônio. O olho do demônio? Diz o Rimuru confuso. Garoto, fique paradinho por alguns minutos. Nesse instante, a garota pega no rosto do Rudeus e começa a inserir o olho do demônio em um dos olhos do Rudeus. E após a operação, Rudeus começa a enxergar turvo. Rimuru, irritado, diz: Mas o que você fez com ele? Não precisa ficar irritado. Eu não fiz nada que prejudique ele. Eu apenas inseri o olho da previsão, que permite prever o futuro por alguns instantes, mas essa habilidade ele vai aperfeiçoar com o tempo. Espere, me explique com mais detalhes. Eu não tenho tempo, eu já estou indo. Eu agradeço pela comida. Então, a Kishirika vai embora, deixando o Rimuru e Rudeus confusos. Eu me sinto estranho com esse olho. Seu olho está bem inchado. É melhor tratar ele o mais rápido possível. Algumas horas depois, Rimuru e Rudeus estavam conversando com Ruigert sobre a Imperatriz dos Demônios. A Kariu e a Ares estavam bastante interessadas na conversa. Ruigert, por acaso conhece a Imperatriz dos Demônios? Eu nunca conheci pessoalmente, mas já ouvi falar bastante da Kishirika Kishirizu. Dizem que ela esconde 12 olhos em seu corpo. E pode ver através de qualquer coisa. Me surpreende vocês terem encontrado ela nessa cidade. Pode-se dizer que fomos os infelizados. Certamente gostaria muito de encontrar com ela. Não acho que seria algo bom. Independente disso, agora você precisa se acostumar com seu olho Rudeus. Tenho certeza que ele será de grande ajuda na sua evolução. Tem razão. Acho que por agora só preciso descansar. É uma ótima ideia. Após o Rudeus ir para o seu quarto, a Ares e o Ruigert foram para os seus respectivos quartos. Entretanto, a Kariu não conseguia dormir e estava observando as estrelas. Rimuru também não estava com sono e decidiu passar o seu tempo com ela. Ele se aproxima ao lado dela e diz: Estou vendo que não consegue dormir. Daqui a pouco vou para a cama. Apenas estou observando as estrelas. Elas são bem bonitas. Mas o que você vê nelas de tão especial? Quando eu olho para elas, eu sinto que não pertenço a esse lugar. Rimuru ficou um pouco surpreso com essa declaração. Então ele pergunta: O que você quer dizer com isso? Eu não sei. Para falar a verdade, as minhas memórias são vagas. Eu não conheci direito os meus pais. Eles morreram quando eu ainda era pequena. E desde então, a Gislaine me criou. Então, eu tive que desenvolver as minhas habilidades. Por acaso está insatisfeita com sua vida atual? Muito pelo contrário. Estou muito feliz agora. Desde pequena, o meu talento era muito mais avançado do que das outras crianças. Por isso eu sempre era excluída. Isso de fato me incomodava, mas decidi seguir o meu próprio caminho. Eu sempre tive orgulho de minhas habilidades e sempre menosprezava aqueles que eram inferiores. Mas foi graças a Ares, Rudeus e você que me fizeram mudar a minha forma de agir. Principalmente você, Rimuru. Mas eu não fiz nada demais. Você fez muito mais do que você pensa. Você me ensinou a ser humilde e amável, independente da situação. Você nunca se gabou pela força que tem.
e nunca menosprezava os seus adversários, mostrando total respeito. Aquela derrota que tive significou muito para mim. E seguir os seus passos, tenho certeza que serei uma pessoa melhor. Rimuru com vergonha responde: fico feliz por você. Tenho orgulho de você ser a minha aluna. Apesar da minha pouca idade, eu também tenho muito o que aprender. Vejo que estamos no mesmo caminho. Mas a propósito, Rimuru, o que você pretende fazer no futuro? A Gislaine me contou que tanto você e o Rudeus querem entrar numa escola de magia com o dinheiro que ganhar. Isso mesmo. Eu e os Rudeus pretendemos entrar na grande universidade de magia chamada Hanoa. A universidade fica no centro continental, no reino de Hanoa. Lá, eles aceitam qualquer espécie. Quero poder desenvolver os meus estudos nesse lugar. Fora que será um ótimo adicional em meu currículo. Isso é muito interessante. Eu também quero estudar com você nessa escola. Está falando sério? Nunca falei tão sério em minha vida. Como eu disse antes, eu irei seguir os seus passos. Tenho certeza que isso irá me ajudar também. Temos objetivos muito comuns. Rimuru, olhando nos olhos da Karil, responde: ficarei muito feliz em ter a sua companhia. Vamos dar o nosso melhor juntos. A Karil, vendo o sorriso do Rimuru, ficou com o coração muito acelerado. E naquela hora, ela não sabia o que dizer. E diz o seguinte: acho que está ficando tarde. Vamos dormir. Diz a Karil indo para o seu quarto. E Rimuru responde: como quiser. Após essa conversa, uma semana já havia se passado. E finalmente Rudeus conseguiu se acostumar com seu novo olho. Assim como na história original, Rudeus e Ares tiveram um pequeno enfrentamento. Rudeus previa um segundo à frente e conseguia evitar os ataques da Ares. Isso não vai ficar assim. Vou acertar na próxima. Então tente. Ares, sendo provocada, parte para cima novamente. Ela tenta atacar com a espada de madeira. Mas Rudeus consegue evitar o ataque. E logo em seguida, a Ares tenta acertar nas costelas de Rudeus, mas ele consegue a desarmar. Ela fica no chão. Em uma tática suja, Ares joga terra na cara do Rudeus. Mas ele, prevendo o que ela iria fazer, consegue evitar isso. Ela, furiosa, parte para cima, tentando dar uma cabeçada. Mas Rudeus dá um pulo em cima dela. E logo depois, ele agarra a Ares, deixando ela no chão totalmente rendida. E assim, Rungerd declara o Rudeus sendo o vencedor. Ares se levanta e diz, indo cumprimentar: você foi muito bem, Rudeus, meus parabéns. Ao se cumprimentar, Ares tenta dar um soco. Você é muito lento. Não tão rápido, Ares. Rudeus rapidamente desvia do soco e dá uma gravata na Ares, deixando-a imóvel. Eu desisto. Você venceu. Após Rudeus soltar ela, a Ares sai irritada do campo de treinamento, deixando o Rudeus desconcertado. Rungerd diz: você foi muito bem. Eu conhecia um guerreiro Superd que tinha o olho do demônio. Mas infelizmente ele morreu antes que pudesse dominar. Para você conseguir dominar em uma semana é algo excepcional. Eu digo mesmo, até eu estou surpreso. Eu ainda estou sem palavras. Nunca imaginei que Rudeus venceria a Ares. Mas tenho certeza que ela está muito mal. Você sabe melhor do que ninguém como ela é. É melhor deixar ela em paz. Além disso, precisamos elaborar um jeito de como sair dessa situação. Nesse momento, Rimuru se senta e fecha os olhos. Mas o que você pretende fazer, Rimuru? Quieto. Uma grande quantidade de mana começa a envolver o Rimuru, deixando todos que estão ali presentes surpresos. Rafael, me escute. Eu sei que você pode me ouvir. Preciso urgentemente de sua ajuda. Eu simplesmente não posso ignorar essa situação. Por favor, me ouça. Depois de vários minutos com muito esforço, Rimuru conseguiu ouvir uma voz familiar. Eu já estou ciente da situação.
Rafael é você mesma. Correto. De alguma maneira, você conseguiu restabelecer a nossa comunicação. Isso significa que podemos se comunicar como fazíamos no outro mundo. Que alívio. É ótimo ouvir a sua voz. Mas entrando ao assunto principal, como você pode nos ajudar, já que está ciente da situação? Primeiro passo. Quero que me empreste a espada espiritual da Floresta de Câmara. Eu preciso fazer uma análise. Eu quero que absorva ela com sua habilidade Beelzebub. Já que no estado atual, você consegue apenas usar 10% dela. Mas isso é mais que suficiente para absorver a espada. Tudo bem. Eu vou tentar. Embora que nunca arrisquei a usar essa habilidade no estado atual. Rimuru pega a sua espada. E com as instruções da Rafael, ele usa 10% da habilidade Beelzebub, fazendo com que a espada seja absorvida. Então a Rafael começa a analisar o material da espada. Então ela diz: a análise 100% concluída. Farei algumas réplicas. Entretanto, não conseguirei fazer réplicas perfeitas, já que os materiais que estou usando são um pouco diferentes da espada original. Tudo bem. Não precisa ser exatamente igual. Tenho certeza que com isso iremos ganhar muito dinheiro para a viagem. A Rafael seguindo as ordens. Rimuru faz várias espadas, deixando todo mundo surpreso com a quantidade de espadas. Não é possível. Essas espadas são bem similares à espada da Floresta de Câmara. Posso sentir uma energia imensa vindo delas. Mas como você fez isso, Rimuru? Rimuru, um pouco suado, responde: eu apenas usei uma das minhas antigas habilidades que não consegui acessar há muito tempo. E com muito esforço, consegui recuperar. E graças a isso, fiz espadas um pouco similares à minha. Tenho certeza que ganharemos muita grana com elas. Estou sem palavras. Nunca conheci uma criança tão incrível como você. Bom, vamos indo vender essas espadas. Karil, fique com a Ares. Eu, Rudeus e Ruigerd vamos para o comércio. Está bem. Boa sorte com os negócios. Então, Rimuru, Rudeus e Ruigerd foram vender as espadas. Enquanto isso, a Karil ficou junto com a Ares. 3 horas depois havia se passado. E Rimuru, Rudeus e Ruigerd haviam voltados do comércio. E Ruigerd estava carregando uma sacola imensa de dinheiro. A Ares diz: então vocês conseguiram? Sim, a negociação foi um sucesso. Conseguimos bastante dinheiro do que o esperado. Bom, agora que está tudo conforme o planejado, vamos embora. E assim, os nossos amigos conseguiram embarcar para a viagem. Passaram-se várias semanas. Rimuru, Rudeus, Karil, Ares e Ruigerd conseguiram chegar na capital do país sagrado de Milis. Já que, diferente da história original, eles não pararam em uma ilha, já que não estavam fazendo viagem clandestina. E durante a viagem, a Karil estava com fome. Eu preciso comer alguma coisa. Senão vou desmaiar. Ainda temos uma caminhada pela frente. Talvez a gente encontre comida durante o percurso. Enquanto eles caminhavam, a Karil viu uma árvore cheia de maçãs. Pessoal, vejam aquilo. Aquela árvore está cheia de maçãs. É verdade, elas me parecem ser bem comestíveis. Acho que não tem nenhum problema comer elas. Então nesse caso vou pegar elas. Só esperem um minuto. Nessa hora, Rimuru começou a escalar a árvore para pegar as maçãs. Mas no momento em que ele iria pegar, uma magia acaba acertando no Rimuru, fazendo ele cair da árvore. A Karil, Rudeus, Ares e Ruigerd ficaram preocupados. Então a Karil chega perto do Rimuru e diz: você está bem, Rimuru? Acho que sim. Ainda bem que consegui detectar a tempo o ataque. E consegui me defender por muito pouco, usando o escudo de água por alguns milésimos de segundo. Neste exato instante, Rimuru olha para o lado e vê uma garotinha albina com uma expressão furiosa. Escutem aqui.
Quem deu a permissão de roubar as minhas frutas, seus ladrões? Por acaso essa árvore é sua? É claro que ela é minha, seu pateta. E você vai pagar caro por tentar tirar ela de mim. Mas que garotinha mal educada, vou dar um jeito nela. Espere, Karil. Deixe eu resolver isso tranquilamente. Escute. Infelizmente houve um mal-entendido. Nós estávamos. Antes que Rimuru pudesse explicar, a garotinha lança várias lanças de gelo contra o Rimuru. Rimuru alarmado diz: mas o que deu nela? Ela nem sequer deixa eu explicar. Nessa hora, Rimuru se esquiva das lanças. E todos nessa hora se afastam do ataque da garotinha. Você se esquivou muito bem. Mas isso foi sorte. Acho que seria bom você me deixasse explicar. Acha mesmo que vou dar ouvidos para um ladrão de frutas? A garotinha, sem escutar as palavras do Rimuru, ataca novamente, usando uma magia explosiva. Entretanto, Rimuru defende do ataque com uma mão, deixando a garotinha muito surpresa. Essa magia é realmente incrível para uma maga da sua idade. Mas você não pode me vencer. Eu não acredito. Como conseguiu se defender desse ataque apenas usando a palma das mãos? Não é algo tão difícil. Eu apenas concentrei um pouco da minha mana em minha mão. Cuidado, Rimuru! Diz o Ruigerd em alerta. Neste instante, um grande ataque cortando tudo vinha na direção do Rimuru. Mas de onde veio isso? Bem, não importa, vou deter esse ataque. Relâmpago Negro. Nessa hora, Rimuru dispara sua magia, fazendo com que os ataques entrassem em colisão, gerando uma explosão no céu. Entretanto, após essa explosão, alguém familiar iria na direção do Rimuru. Mas ele rapidamente vai para cima, chocando sua espada com seu adversário. E nisso, pai e filho finalmente se reconheceram. Então, era você, Rimuru. Papai. Todos naquela hora ficaram surpresos com aquela cena. Não pode ser. Aquele é o List. Então, aquele é o pai do Rimuru. Não acredito. Ele chamou ele de pai. Então isso significa que ele é... Não, eu não posso admitir isso. Então, é você mesmo, meu filho. Sim, pai. Já se passou tanto tempo. Eu sentia muito a sua falta. Dizia o Rimuru com lágrimas nos olhos. List, sem poder conter as suas lágrimas, abraça o seu filho e dizia emocionado: eu que deveria dizer isso. Eu estava sentindo a sua falta. Achei que nunca mais iria te ver depois daquele desastre. Mas finalmente estou te abraçando, meu filho. Desculpa. Eu não queria te preocupar. Infelizmente, eu e Rudeus fomos teletransportados para um lugar muito longe. De onde vocês vieram? Nós viemos do continente demônio. O que disse? Mas esse lugar é terrível. Uma criança jamais conseguiria sobreviver a um lugar desses. Sim, eu sei. Por isso tivemos dificuldade para voltar. Mas graças ao Ruigerd, que é um superde, conseguimos chegar até aqui. Como? Ele é um superde, diria o List surpreso. Ruigerd diz: é um prazer. Eu não podia ignorar a situação deles. Por isso resolvi ajudar. Isso foi uma surpresa. Muito obrigado por ajudar o meu filho. A garotinha, que estava observando aquela situação, não sabia o que dizer. E List, vendo a reação dela, ele se aproxima dela e diz: Célia, aquele ali é a pessoa que você quis tanto ver. Ele é o seu irmão. Então, ele é o Rimuru, o meu irmão. Rimuru percebeu que a garotinha estava olhando para ele. E ele, ao olhar nos olhos dela, Rimuru acabou reconhecendo a sua irmã. Então, a Albina se aproxima do protagonista. Rimuru diz: então, era você esse tempo todo, Célia. Então, você é o Rimuru, o meu irmão. Sim. Quando eu te vi pela última vez, você ainda era uma bebezinha. Irmãozinho, eu sempre quis te conhecer. Papai e a mamãe sempre falaram bem de você. Eu imagino. Me perdoa por ter te atacado. Eu estava equivocada. Eu posso te abraçar? Fique tranquila.
Foi apenas um mal-entendido. É claro que você pode me abraçar. Neste instante, a Célia abraça o Rimuru, fazendo o mesmo corresponder o abraço, dando um momento muito especial para os dois. Então, todos se emocionaram ao verem aquela cena do reencontro de irmãos. Enquanto eles caminhavam em direção para a cidade, Rimuru, de mãos dadas com sua irmã, pergunta para o seu pai: o que aconteceu com a mamãe? Ela está desaparecida. O que disse? Por acaso não acharam nenhuma pista? Eu até gostaria, mas até o momento não temos nenhuma informação. Desde aquele desastre, Rina, Zenith, Lilia e Aisha estão desaparecidas. Rudeus, que escutou a conversa, ficou também chocado. Quer dizer que os meus pais também estão desaparecidos? O Paul e a sua irmã Norn estão bem. Mas Zenith, Lilia e Aisha, não tenho informações sobre elas. Não acredito. Todos em Rua também desapareceram. Tudo se acabou há 2 anos atrás. Então, os meus pais também desapareceram. Você deve ser a Eris Boreas Greirat, a filha do Philip e Hilda. Eles também estão desaparecidos. Inclusive o Saurus Boreas Greirat também está desaparecido. Eris ficou desanimada ao escutar isso, mas não deixou-se abalar completamente. Entendo. Vejo que aconteceram muitas coisas durante nossa ausência. É até difícil de cair a ficha. Eu sei como se sente. Mas não podemos abaixar a cabeça no momento desses. Isso é o que vivo falando para o idiota do Paul. Por acaso aconteceu algo com ele? Ele está bem, mas está muito abatido cada dia que passa. Aliás, ele te mandou uma carta. Você chegou a receber Rudeus? Acho que não. Não lembro de ter recebido uma carta depois daquele incidente. Creio que você precisa falar com ele pessoalmente. Rudeus ficou tenso ao ouvir isso, mas ficou de acordo. Então, os nossos amigos seguiram o List até a cidade. Assim, quando eles chegaram na cidade, a Caril ficou mais aliviada. É bom saber que chegamos no território humano. Estou me sentindo em casa. Eu também sinto da mesma forma. A propósito, pai, para onde você está nos levando? Eu levarei vocês até a nossa guilda. O Paul nesse momento deve estar por lá. Então, eles continuaram caminhando pela cidade, até que chegaram em um estabelecimento. Finalmente chegamos. Eu irei entrar primeiro. Vocês me esperam por aqui no lado de fora. Após eles concordarem com a ideia do List, List e Célia entraram no estabelecimento e viu Paul bebendo. List diz: bebendo como sempre. O que você quer, List? Eu trouxe uma surpresa. Uma surpresa? Não vai me dizer que encontrou nossa família? Pode-se dizer que sim, mas não é exatamente o que está pensando. Rimuru e Rudeus, entrem, diria o List chamando os dois que estão do lado de fora. Ambos nessa hora olharam um para outro. Rungerd diz: podem ir os dois. Deixaremos vocês à vontade. Eu, Caril e Eris iremos te esperar. Assim, quando eles entraram, Paul ficou completamente surpreso ao ver o Rudeus. E Rudeus também ficou surpreso, visto que a aparência do seu pai está completamente mudada. List diz: deixaremos vocês conversando. Rimuru e Célia, venham comigo. Tudo bem, pai? Rudeus, boa sorte. Então, Rudeus e Paul se sentam em uma mesa. Rudeus sem jeito diz: se passou muito tempo, pai. Sim, é verdade. Onde você esteve esse tempo todo? Eu e o Rimuru estávamos no continente demônio. Entendo. Nessa hora, Rudeus contou todas as suas aventuras, de forma bastante animado. Algo que irritou muito Paul. Ele diz: Rudeus, por acaso você recebeu uma carta? Não cheguei a receber. O List me contou que a minha mãe, Lilia, Aisha e Reina estão desaparecidas. Eu achei que você estava ciente disso há muito tempo. Parece que esse tempo todo você estava se divertindo sem dar conta da real situação que estamos vivendo. Espera. Eu também passei por situações difíceis. A forma que você contou suas histórias me diz ao contrário.
Você e seu amiguinho preferiram ficar se divertindo com suas amiguinhas. Rimuru, que estava ouvindo a conversa, ficou bastante incomodado. Mas neste instante, Licht segura o ombro do Rimuru. Não faça nada. Mas pai, por acaso pretende me desobedecer? Rimuru, vendo a cara irritada do Licht, diz: desculpa, pai. Enquanto compõe Rudeus. Rudeus diz: acho que você está indo longe demais com suas críticas. A nossa viagem não foi fácil quanto parece. Eu sei muito bem que você poderia ter feito melhor. Não irei retirar o que eu disse. Você e o Rimuru só se importam com suas namoradinhas do que a sua família. Nesse instante, uma das companheiras de Paul tentam acalmar a situação. E Rudeus, reparando na vestimenta dela, responde: quem é essa? E por acaso isso te interessa? Que engraçado. Você diz que me importo mais com a Ares. Mas você anda acompanhado com lindas garotas. Por acaso a mamãe e Lilian sabem disso? Não tem como elas saber. Eu já imaginava. Acho que não vai demorar muito para eu ganhar outro irmãozinho. Ou, não aguentando as provocações de seu filho, dá um soco na cara dele, fazendo o Rudeus cair da mesa. E diz furioso: para de falar besteiras, Rudeus. Você deve ter passado no porto de Zant. Então já deveria saber. E o que isso tem a ver? Eu não sei do que está falando. Rudeus, furioso, iria revidar o soco. Mas nessa hora, uma garotinha familiar fica na frente dele. Fique longe do meu pai. Mas você é a Norn. Parece que terei que explicar. Eu deixei uma mensagem na guilda de aventureiros no porto de Zant. Muitas pessoas morreram enquanto vocês estavam na estrada. E várias delas que foram teletransportadas, foram enganadas e escravizadas. E como você deve saber, Zenith, Lilia, Aisha e Reina estão desaparecidas. Eu e Lish somos os capitães desse esquadrão de resgate. Estamos dia após dia procurando respostas. Rudeus, após ouvir isso, ficou completamente desanimado. E Rimuru, vendo aquela situação, pensou: não imaginávamos que após aquele desastre, a nossa vila também seria afetada. Eu sei que tenho uma parcela de culpa, já que sou líder da Dead End. Tenho certeza que neste instante, Rudeus sente o mesmo. Neste instante, a Célia segura a mão do Rimuru, fazendo o mesmo ficar surpreso. Não fique triste, irmãozão. Eu e o papai nunca te culpamos pelo ocorrido. Mas de certa maneira, eu me sinto culpado. Eu e o Rudeus deveríamos ter tido mais atenção. Principalmente eu. Isso já não importa mais. O que importa é o agora. De fato, Paul tem um pouco de razão em suas palavras por vocês terem sido desatentos. Mas nunca culpei vocês, já que não tinha notícias do paradeiro de vocês. Por isso, não acho certo levar essa conversa a esse nível. Rudeus, sem muito o que dizer para o seu pai, diz: eu sinto muito, pai. Diria o Rudeus, quebrado por dentro e saindo do estabelecimento. E Rimuru, neste instante, saiu junto com ele. Enquanto Akariu, Ares e Ruigerd estavam do lado de fora, eles viram Rimuru e Rudeus saindo do estabelecimento. Mas notaram algo diferente em suas expressões. Akariu pergunta: mas o que aconteceu, Rimuru? Por acaso vocês brigaram? Eu explico mais tarde. Após eles saírem do local, Rimuru e os nossos amigos alugaram um quarto para eles ficarem hospedados uns 2 dias, para logo em seguida, eles irem embora. Ao alugar o quarto, Rimuru conta para Akariu, Ares e Ruigerd o que aconteceu na guilda. Akariu e Ares, ao saber de toda a conversa, ficaram completamente indignadas. Não acho justo culparem o Rimuru e o Rudeus por algo inevitável. Tem razão. Eles deveriam ter sido mais compreensíveis. Vamos falar com eles. É melhor as duas ficarem por aqui. Isso só vai piorar a situação. Se quiserem ajudar o Rimuru e o Rudeus, a melhor maneira é tentar animar eles. Neste instante, Akariu e Ares ficaram com vergonha e olharam um para a outra. E nisso, o Ruigerd sai do quarto.
deixando as duas sozinhas com os dois protagonistas. O que a gente faz, Karil? Eu não sei. Mas também não consigo suportar ver o Rimuru desse jeito. Eu digo mesmo em relação ao Rudeus. Bom, vamos dar o nosso melhor. Nessa hora, a Karil sem jeito abraça o Rimuru. E quanto com a Ares, ela faz o mesmo com Rudeus. Ambas estavam com o coração bastante acelerados. E nisso, Rimuru e Rudeus ficaram surpresos com a atitude de ambas. A Karil diz: Desculpa, Rimuru. Eu não levo muito jeito pra isso. Mas fique sabendo. Eu sempre estarei a seu lado. Não importa o que aconteça, é uma promessa. Não se preocupe. Eu me sinto aquecido, sendo abraçado por você. Obrigado, Karil. Só de saber que você se sente bem, eu já fico feliz. A Ares também tentava confortar o Rudeus. E da mesma maneira, ele sentia-se confortável ao lado da Ares. Então, os quatro foram dormir naquela noite iluminada. Enquanto isso com Liszt e Paul. Ambos estavam conversando no bar. Liszt diz: Parece que o reencontro foi um fracasso. Diga o que quiser, eu não importo. Eu não diria isso se fosse você. Não acha que você está cobrando demais de seu próprio filho? Como assim? O motivo de eu não estar cobrando do Rimuru é pelo simples fato dele ter apenas 12 anos. E Rudeus também tem a mesma idade que ele. E onde você quer chegar, Liszt? É muito simples. Com essa idade, você conseguiria sobreviver no continente demônio? Você só pode estar de brincadeira. Qualquer um com Superde como guarda-costas. É bem óbvio que conseguiria sobreviver. Está enganado. Você sabe muito bem qual é a fama dos Superdes. Certamente, eles teriam problema se aquele Superde fosse alguém malvado, como dizem os contos. Além disso, o continente demônio é um lugar inabitável para um humano comum. Fora das cidades durante o dia, é um deserto quente. À noite é um frio congelante. Pela forma que me conta, tenho a impressão que você esteve lá. E você não está errado. Quando eu tinha 15 anos, eu estive naquele lugar. E posso afirmar que quase perdi a minha vida lá. Inclusive, eu cheguei a perder o meu braço. Mas foi graças à ajuda de Rina e sua magia de cura, eu consegui me recuperar. Por mais que os nossos filhos sejam talentosos, eles ainda são crianças. Não têm tanta experiência como nós. Se você diz que esse lugar é terrível, por que Rudeus ficou tão animado para contar toda aquela história? Você ainda não percebeu? Obviamente ele não queria preocupar você. Tenho certeza que você não queria ver o seu filho abatido, sem suas pernas ou sem seus braços. E você sem poder fazer nada. Nesse instante, Paul tomou um choque ao ouvir isso. E Liszt complementa: Acho melhor pensar em tudo que eu falei. Vocês estão há 2 anos sem se ver. Ao menos deveriam se alegrar ver um ao outro. Você não sabe o quanto eu fiquei feliz ao ver o meu filho. Até mesmo a minha filha Célia está feliz por finalmente conhecer o irmãozão dela. São momentos como esse que eu jamais vou esquecer. Acho que está na hora de dormir. Eu já vou indo. Nessa hora, Liszt sai do bar deixando Paul sozinho. Mas logo depois, ele decide ir para casa. Ao chegar em casa e ao ver a sua filha dormindo, ele fica aliviado. Mas acaba tendo alucinações. Vendo seu filho se arrastando sem os seus braços e sem as suas pernas. Deixando o Paul desesperado. Mas após se tranquilizar e lavar o seu rosto, ele repensa em tudo o que aconteceu. E diz para si mesmo: Parece que eu errei novamente com meu filho. No outro dia, Rudeus e Paul tiveram uma conversa assim como foi na história original. Rudeus pergunta: Por que me chamou pai? Paul triste responde: Eu só queria desculpar pelo que aconteceu ontem. Não é necessário. Eu que deveria desculpar. Afinal, eu estava me divertindo durante a viagem. É normal que sinta raiva. Eu não posso acreditar. Tenho certeza que você e o Rimuru se esforçaram para chegar até aqui. Mas não foi o suficiente. Eu poderia ter feito melhor.
Entendo. Desculpa por não ter encontrado a sua carta. O que estava escrito nela? A carta estava escrito da seguinte maneira: esqueça de mim e procure o norte do continente central. Entendi. Mas agora, o que você vai fazer, Rudeus? Eu e o Rimuru levaremos Ares até Enroa. Em seguida, iremos atrás das nossas famílias. Eu não sei se você sabe, mas os pais da Ares desapareceram por conta daquele desastre. Tem certeza que quer ir mesmo assim? Sim. Eu fiz uma promessa. Entendi. Nessa hora, o dono do bar percebeu a distância daquela conversa entre Rudeus e Paul. Pois nem ao menos, Rudeus olhava para a cara do pai. Então ele se aproxima da mesa e oferece o chá, dizendo: a bebida é por conta da casa. Obrigado, senhor. De nada. Ao menos olhe para o seu pai. Neste instante, a ficha do Rudeus caiu. E ao olhar para a cara do Paul, ele ficou surpreso. Mas por que está fazendo essa expressão? O que tem de errado, filho? Que estranho, eu sinto como se tivesse visto esse olhar em mim mesmo. Sim, foi naquela época, quando me isolei de todos. Naquele tempo, eu me sentia um inútil. E descontava as minhas frustrações naquelas pessoas que ainda se importavam comigo. E no final, eu acabei ficando sozinho. Mas diferente do meu pai, ele veio me ver, desviando do seu caminho para se desculpar. Nesse instante, Rudeus toma uma decisão e diz: pai, eu sei que o que aconteceu ontem foi só o calor do momento. Mas vamos deixar isso de lado e fingir que nunca brigamos. Somos um pai e filho que acabamos de se encontrar. Diz o Rudeus, se levantando da cadeira e abrindo os seus braços. E complementando com suas palavras: venha aqui, pai. Fique de joelhos e abra os seus braços. Paul, um pouco confuso, atende o pedido do seu filho, ficando de joelhos e abrindo os seus braços. Assim está bom? Perguntava Paul. Mas neste instante, uma cena emocionante de pai e filho acontece. Rudeus havia abraçado seu pai. E diz emocionado: pai, eu senti muito a sua falta. Paul, também não conseguindo conter suas emoções, caiu em lágrimas e diz: eu também senti sua falta, Rudeus. Eu estava com muita saudade, meu filho. Todo esse tempo, não conseguira encontrar ninguém. Achei que algo terrível tinha acontecido com você. Eu tive uma visão terrível. Me perdoe, filho. Me perdoe. Pai. Sou eu que peço perdão. Enquanto isso, Liszt e Rimuru estavam observando de longe. Liszt diz: fico feliz que eles finalmente se reconciliaram. É verdade. Eu até me emocionei em ver essa cena. Nesse instante, Liszt faz carinho na cabeça de seu filho, deixando seu filho sem jeito. Mas de repente, acontece uma explosão na cidade, deixando todos em alerta. Mas de onde veio essa explosão? Eu não faço ideia. Neste instante, Paul e Rudeus se aproximam de Liszt e Rimuru. Vocês sabem o que foi isso? Ainda estamos tentando entender. Droga. Eu preciso ver se minha filha Célia está bem. Eu também preciso encontrar a Norn. Então, nesse caso, eu e o Rudeus iremos procurar a Karil, Ares e o Ruigerd. Preciso saber se eles também estão bem. É uma boa ideia. Tudo bem, só tomem cuidado. Por favor, se cuidem. E assim, Rimuru e Rudeus seguiram uma direção e Liszt e Paul seguiram outra. Enquanto com Rimuru e Rudeus, que estavam correndo para achar os seus amigos, Rimuru se comunica com a Rafael. Rafael, você sabe me dizer o que significa isso? Nesse instante, existem vários indivíduos com uma aura maligna cercando este lugar. A cidade inteira está sob ataque. Entendo. Então se trata de um grupo terrorista. Rimuru, neste momento, chama a atenção do seu amigo. Rudeus. O que foi, Rimuru? Aconteça o que acontecer, não baixe a sua guarda. Mas por que você está dizendo isso? Por acaso se trata de um inimigo? Tudo é possível. É melhor prevenir do que remediar. Rudeus, com um sorriso, responde: não se preocupe, eu sei me cuidar. Mas tome cuidado também.
Não precisa carregar toda a responsabilidade. Afinal somos uma equipe. Tem razão. Conto com sua ajuda. Podia-se ver um cenário de terror. A cidade estava em chamas, com várias pessoas tentando escapar dos demônios, e outras eram brutalmente assassinadas. Era uma situação desesperadora. A Cario e a Ares, que estavam incrédulas vendo aquele cenário de horror, pergunta: Mas o que significa isso? De onde saíram essas criaturas, Ruigert? Pra ser sincero, eu nunca tinha visto criaturas demoníacas assim. Nesse caso, devemos acabar com eles. Não façam isso. Mas por que está impedindo a gente? Agora, a prioridade é vocês evacuar toda essa gente. Tem crianças correndo perigo. Deixe que eu cuido dessas criaturas. Nesse momento, a Cario e a Ares ficaram de acordo e decidiram cooperar. Neste instante, a Cario e a Ares tentavam evacuar as pessoas inocentes. Mas a Cario estava muito perturbada, visto que tinha muita gente morta, inclusive tinha crianças no meio. Nessa hora, Ares chama a atenção de sua amiga. Mas o que está fazendo, Cario? Precisamos agir. A Cario, se dando conta, responde: Tem razão, me desculpe. De repente, vários demônios ficam diante das garotas. Mas rapidamente, a Cario pega o seu cajado mágico. Deixe que eu cuido deles. Continue evacuando as pessoas. Nada disso, eu vou te ajudar. Não se preocupe comigo. Eu consigo lidar com eles. Por acaso está querendo carregar todos os problemas? Porque você não confia em mim? Eu confio em você. E por esse motivo, eu preciso te proteger. Então, as duas garotas começaram a discutir. Mas um dos demônios lança uma bola de fogo contra elas. Mas a Cario, ao perceber na mesma hora, ela lança várias magias de destruição, conseguindo desintegrar os monstros. Agora você entende. Posso muito bem lidar com eles. A Ares nesse instante ficou calada. E assim, a Cario continuou disparando várias rajadas de magia. Entretanto, um indivíduo misterioso que observava tudo aparece diante da Cario. Ele diz: Não imaginava que tinha um Superd e uma maga de alto nível nessa cidade. Pensei que isso seria fácil. Mas me enganei. Nunca pensei que teria que intervir, mas o bom é que achei indivíduos que precisava para cumprir minha missão. Está me parecendo que você está ao lado dessas criaturas. Por acaso você é o líder? E se eu for, o que pretende fazer sua filha? Obviamente eu te transformarei em cinzas. Você vai pagar caro por todas essas mortes. Então tente. Após o indivíduo dizer essas palavras, a Ares intervém. Sou eu que irei te eliminar. Portanto, prepare-se. Espere, Ares. A Cario, sem poder deter a sua amiga, a Ares vai na direção do indivíduo em alta velocidade e aparecendo atrás dele. Ela tenta cortar o pescoço do indivíduo. Entretanto, o inimigo segura a espada da Ares com muita facilidade. Mas como ele se defendeu disso? Não tenho tempo para brincadeiras de crianças. Suma daqui. Com muita força, o sujeito joga a Ares no chão, fazendo uma cratera, deixando a Ares fora de combate. Ares não. Ora, seu desgraçado. Então o sujeito olha para Cario. E em um ataque de raiva, a Cario lança sua explosão sombria, indo na direção do inimigo. Mas com muita facilidade, o sujeito dissipa o ataque com muita facilidade, deixando a Cario muito surpresa. Por acaso é assim que pretende me transformar em cinzas? Quanto desperdício de mana. Eu usei toda a força no meu ataque. Mas ele conseguiu bloquear como se fosse uma brisa leve. Esse sujeito não é normal. É tarde demais para se dar conta disso. Agora é a minha vez de atacar. Nessa hora, o inimigo solta uma grande rajada com sua espada na direção da Cario, acertando nela e gerando uma explosão. A Cario estava no chão com muitas feridas após receber esse ataque. Mas ela se levanta com muita dificuldade. Ainda consegue ficar de pé.
Vejo que tem muita resistência. Mas brincadeiras de crianças não passam de jogos. O próximo golpe será o último. Neste instante, a Ares aparece de surpresa atrás do sujeito, tentando cortar o inimigo ao meio, dizendo: E se eu dar o último golpe, seu canalha? No momento em que Ares ataca, o sujeito pega a espada da Ares com uma mão, deixando ela surpresa. Está achando que esqueci de você, pirralha? Quanta ingenuidade. Então, o inimigo arremessa Ares na direção da Karyu, fazendo as duas se colidirem, ficando ambas no chão. São fracas demais. Mas não pretendo matar vocês. Irei capturar vocês duas, estando às ordens de minha majestade. Com certeza, ela ficaria muito feliz em devorar a mana de vocês. A Karyu se levanta nesse instante bastante machucada. Eu não tenho a mínima ideia do que está dizendo. Mas de todo modo, não vou permitir isso. Acha mesmo que consegue? Você já não consegue ficar de pé. A Karyu, usando as últimas forças, usa as suas centelhas explosivas contra o inimigo, onde ele é bombardeado pelos ataques da Karyu. E logo em seguida a Karyu dá um voo no céu, disparando seu ataque mais poderoso, a explosão do abismo, conseguindo acertar no sujeito. Mesmo com aquele ataque, o inimigo bloqueia a explosão com sua espada. Como esse infeliz consegue bloquear os meus melhores golpes? Que tipo de inimigo estou enfrentando afinal de contas? Essa combinação foi interessante. Mas você não está qualificada para me enfrentar. É uma completa inútil. A Karyu ficou em choque com essas palavras. Mas nesse momento, o inimigo dispara uma rajada na direção da Karyu, fazendo ela cair do céu e ficando completamente derrotada no chão. A Ares neste instante tenta ajudar a sua amiga, que ainda estava consciente após o ataque. Por favor, Karyu, resista. Ares, por favor, fuja daqui. E me deixe aqui. Você ficou louca. Eu jamais te deixaria. Você é minha melhor amiga. A gente vai sair dessa, mesmo que a gente tenha que se arrastar desse lugar. O sujeito nessa hora estava se aproximando de ambas garotas e diz: Que amizade comovente. Mas não precisa se preocuparem, eu levarei as duas comigo. Enquanto o sujeito se aproximava, a Karyu e a Ares estavam com muito medo. Mas no momento em que o sujeito chega perto delas, duas rajadas cortantes vai na direção do inimigo. E ao perceber isso, ele se defende. E assim, surge Rimuru e Rudeus diante das garotas para protegê-las, deixando elas completamente surpresas. As duas estão bem. Rimuru, Desculpe pelo atraso. você chegou atrasado, mas chegou bem na hora. Estou vendo que o inimigo é muito forte para vocês terem passado por tanta dificuldade. Rimuru, vamos acabar com isso. Deixe que eu cuido disso. Eu me carrego daquele cara. Tem certeza disso? Sim, a sua prioridade é curar as nossas companheiras. Entendo. Nesse exato momento, o inimigo se aproxima de nossos amigos. Não imaginava que também tinha fedelhos. Sinto como se estivesse em um parque de diversões. Não irei perdoar pelo que fez. Você machucou as minhas amigas e principalmente a Karyu. Eu vou fazer você se arrepender. Me arrepender? Não diga besteiras. Eu jamais me arrependo dos meus atos. Pois então, chegou o momento. Mas antes disso, quero saber de uma coisa. Quem é você e por qual motivo você e seus lacaios estão fazendo isso? Não tenho a obrigação de falar. Mas como você vai morrer nas mãos dela, terá o privilégio de saber. Eu me chamo Lucan Sker, um general a serviço da Majestade Mana Senri. Estou a serviço de capturar indivíduos com uma boa quantidade de mana. É por isso que ataquei essa cidade, para chamar a atenção de indivíduos como vocês. Entendo. Então esse é um motivo. É bem possível que eles tenham sequestrado a minha mãe, Zenith, Lilia e Aisha. Mas é bem óbvio que ele não dirá facilmente onde elas estão. O jeito é tirar as informações usando a força para conseguir respostas. Nesse momento, Rimuru e Lucao ficam em suas poses de luta. Enquanto isso, Rudeus havia curado a Karyu e a Ares.
E os três decidiram observar aquela luta. Akariu estava bastante tensa, pois ouviu um nome bastante familiar. Mas não conseguia se lembrar. Rimuru, em uma velocidade alta, parte para cima de Lucao, fazendo ele se surpreender e ficando em posição de defesa. E no momento em que Rimuru ataca com a espada, Lucao se defende. Rimuru, surpreso, diz enquanto empurrava a espada do inimigo: "Você é bastante ágil. Conseguiu interceptar o meu ataque." Eu digo mesmo. É muito rápido, e também tem muita força. Mas se está pensando que isso é o suficiente para me deter, você é um completo tolo. Lucao, fazendo mais força, consegue empurrar o Rimuru, jogando ele para longe. Mas Rimuru rapidamente consegue se recompor depois de ser arremessado. Parece que subestimei sua força. Mas dessa vez, vou usar tudo o que eu tenho. Era isso que estava esperando. Eu também não irei conter. Rimuru e Lucao se avançam um contra o outro, chocando suas espadas novamente, só que com mais intensidade. Então, ambos começaram a trocar golpes de espada em uma velocidade impressionante. Akariu e Eris mal conseguiam ver os ataques, sendo o único que podia ver era o Rudeus. Esses dois são impressionantes. É mesmo, não consigo ver a luta deles. Sim, são rápidos demais. Realmente, mas parece que o Rimuru está tendo dificuldades contra esse sujeito. Por acaso consegue enxergar a luta, Rudeus? Só um pouco. E posso afirmar que essa é uma luta de nível completamente diferente. Os dois são muito poderosos. A luta continua. Mas Lucao começava a pressionar o Rimuru, deixando ele na defensiva. O que foi? Não consegue mais me acompanhar? Parece que eu sou mais rápido que você. A cada segundo, ele fica mais rápido. Preciso fazer algo. Já é tarde. Eu vou arrancar o seu braço. No momento em que o sujeito iria cortar o braço do Rimuru, o nosso protagonista consegue desviar por muito pouco. E aproveitando que o inimigo estava com a guarda aberta, ele corta o peitoral do Lucao. Rimuru rapidamente usa as suas chamas flamejantes, conseguindo acertar no inimigo, para logo depois usar o seu relâmpago negro, causando uma pequena explosão. Lucao, ao perceber que seu corpo foi ferido, ele fica extremamente irritado. Seu inseto imundo. A fúria do Lucao foi tanta que ele chuta as costelas do Rimuru, arremessando o corpo dele até uns edifícios, causando uma grande destruição. Todos, ao ver isso, ficaram muito preocupados. E nesse instante, a Célia, que estava bem escondida, estava observando a luta. E também ficou preocupada com seu irmão. O meu irmãozão é incrível. Mas nunca imaginei que aquele sujeito fosse tão forte. Mas tenho certeza que meu irmãozão não vai perder. Ele é o mais forte. Enquanto isso, com os nossos amigos, Rudeus tomou uma decisão. E diz para as garotas: Rimuru está com problemas. Vou lutar ao lado dele. Então a gente também vai lutar. Exatamente, esse sujeito é extremamente forte. Fiquem por aqui, eu e o Rimuru estamos mais aptos para lutar. Rudeus nessa hora vai na ajuda do Rimuru. Ele começa a disparar várias bolas de fogo. Lucao, ao se dar conta, se esquiva dos ataques. Ainda tem insetos irritantes. Não deixarei que você cometa mais atrocidades. Com a minha magia, eu irei te destruir. Quanta bobagem. Não importa quantos inúteis venham, o resultado será o mesmo. E o seu amiguinho que acabei de vencer é a prova disso. O seu grande erro foi subestimar o Rimuru. É você que irá perder. Lucao, sem dizer nada, vai para cima de Rudeus em toda a velocidade. E Rudeus rapidamente faz várias paredes de terra. Entretanto, o general consegue ultrapassar elas com muita facilidade, apenas cortando elas com sua espada. E nisso, Rudeus lança várias magias de vento. Mas, Lucao desvia de todos os ataques. E com isso, ele consegue se aproximar de Rudeus. Então, Lucao dá uma cotovelada no estômago do Rudeus, fazendo ele voar e cair no chão. Eris nessa hora fica bastante furiosa.
e vai tentar ajudar, mas a Karyu impede ela. O que está fazendo? Me larga. Cale-se, Ares. Você ainda não se deu conta? Mas do que está falando? O Rimuru nunca iria se render com um ataque como aquele. Não acha meio estranho ele não ter aparecido? Então por que ele não apareceu? Ele não está vendo que o Rudeus precisa de ajuda. Observe atentamente. Eu acredito na vitória do Rimuru e do Rudeus. Enquanto com Rudeus, ele se levanta com muita dificuldade e diz: esse golpe foi bem pesado, meu corpo inteiro dói. Agora eu entendo por que o Rimuru foi surpreendido com aquela pancada. Já está na hora de acabar com tudo. Eu irei matar todos vocês com um único ataque. Eu já não me importo mais com a vida de vocês. Uma grande energia é liberada no local onde o Rimuru foi jogado. E todos ficaram surpresos com toda aquela energia crescente. Será que esse poder será do... Eu sabia que o Rimuru jamais iria se render. Eu sempre acreditei nele. Uma aura flamejante cobria todo o lugar. E quando a aura começou a diminuir, podia-se ver o Rimuru com um semblante sério. Quer dizer, que estava escondendo todo esse poder feio dele. Vai lá, meu irmão. Chute o traseiro desse monstro. Rimuru, neste instante, se aproxima de Rudeus e diz: você lutou muito bem. Você realmente adora dar um susto na gente. Não é bem assim. Pra ser sincero, esse golpe que eu levei doeu muito em mim. Entendo. Isso significa que o inimigo é muito poderoso, até mesmo pra você. Vamos acabar com isso de uma vez. Dessa vez iremos lutar juntos, meu amigo. Eu estou sempre pronto. É a primeira vez que vamos unir os nossos poderes para acabar com uma grande ameaça. Nessa hora, Rimuru e Rudeus ficam diante de Lucal. Ambos estavam completamente determinados. Se tem algo que admiro em vocês, suas moscas, é a persistência de vocês. Lucal, você confia demais em sua força. E esse é o seu maior defeito. O Rimuru tem razão. Acho melhor não subestimar a nossa força. Que seja. Isso não vai mudar. A morte é destino que aguarda vocês. Errado. Somos nós que fazemos o nosso próprio destino. Nesse momento, Rimuru e Rudeus começaram a concentrar uma grande quantidade de mana nas mãos, se preparando para fazer uma técnica combinada. Nesse instante, as garotas ficaram surpresas com a determinação dos garotos e a quantidade de poder que eles estavam liberando. Após eles concentrarem todo o poder, eles diz: essa é nossa magia combinada. Espero que esteja preparado. Aniquilação final. Então, eles disparam uma poderosa magia. E Lucal faz o mesmo, disparando uma poderosa rajada. E assim, os ataques entram em colisão. Rimuru e Rudeus conseguiram empurrar com mais força, conseguindo superar o ataque de Lucal. Ele diz surpreso: não posso acreditar. Esses malditos me superaram. Mas devo admitir que esses insetos foram incríveis. Lucal foi completamente consumido pelo ataque de Rimuru e Rudeus. A energia foi tão devastadora que se arrastou por vários quilômetros, gerando uma explosão gigantesca. A poeira tampava todo o local que foi atingido. Rimuru e Rudeus estavam bem desgastados por conta da quantidade de mana que acabaram usando. Será que conseguimos vencer? Eu não sei. Não consigo detectar a presença do inimigo. E neste instante, a Célia se aproxima dos garotos. Você esteve demais, maninho. E você também, Rudeus. Rimuru, surpreso ao ver a sua irmãzinha, pergunta: mas o que está fazendo aqui, Célia? Desde quando esteve por aqui? Faz um tempinho. Eu estava escondida vendo toda a batalha. Estou vendo. Mas tenho certeza que o nosso pai está desesperado procurando você. É verdade. Me desculpe, maninho. Bom, isso já não importa por agora. O importante é que todos estão salvos. Nesse momento, a Karyu e a Ares se aproximam deles também.
Vocês lutaram muito bem. Aquele ataque foi esplêndido. Por curiosidade, de onde vocês aprenderam essa combinação? Podemos dizer que eu e o Rimuru estávamos praticando. De fato. Mas a propósito, onde está o Ruigerd? Provavelmente, ele deve estar eliminando os demônios que invadiram essa cidade. Então, nesse caso, vamos ajudar ele a acabar com o resto. Neste instante, uma voz familiar fala com os nossos amigos. Não é necessário. Todos, ao olhar para trás, ficaram extremamente surpresos ao ver de quem se tratava. Mas é você, Ruigerd. Por acaso conseguiu acabar com todos os demônios? Na verdade, conseguir eliminar uma quantidade razoável. Mas a maioria se retiraram. Acho que isso se deve, porque o líder deles foi morto. Faz total sentido, Karyu. Nesse momento, Licht, Paul e Norn chegaram no local. E Paul rapidamente abraça o Rudeus. E Licht, sem pensar duas vezes, abraça o Rimuru e a Célia. Que bom que os dois estejam bem. Aliás, onde esteve esse tempo todo, Célia? Desculpa, papai. Eu estive escondida quando começou toda essa destruição. E por coincidência, eu acabei encontrando meu irmão junto com os amigos dele, enfrentando um inimigo forte. Isso é verdade. Bom, é uma longa história. Eu contarei com mais detalhes em um lugar particular. Então, nesse caso, vamos descansar. Concordo. Acho que depois de tudo merecemos um pouco de descanso. O ruim é que logo amanhã vamos ter que ficar para a reconstrução da cidade. É verdade. Então isso significa que não sairemos daqui tão cedo. Vocês podem ficar tranquilos. Vocês fizeram a parte de vocês em se carregarem de exterminar os invasores. A parte da reconstrução fica por nossa conta. Vocês podem seguir a viagem tranquilamente. Tem certeza disso? Absoluta. Vocês estão em uma missão importante agora. Após todos ficarem de acordo, todos foram se reunir na guilda. Onde lá, Rimuru conta todos os detalhes do ocorrido. Mas o que mais chamava a atenção nesse assunto era para quem dava ordens para o local. Licht diz: eu não faço ideia de quem seja essa tal de Mana Senri. Mas é bem possível que ela esteja envolvida no sequestro das nossas famílias. Eu também pensei a mesma coisa, pai. Por algum motivo que não sei. Mas, quando eu ouvir esse nome, eu senti um medo inexplicável. Por acaso, você sabe de alguma coisa, Karyu? Eu não tenho ideia. As minhas lembranças ainda são vagas. Mas sinto que já ouvi esse nome. Creio seja apenas intuição. Se a gente pensar bem, Lukao foi um adversário extremamente forte. Para alguém como ele, está sob ordens dessa tal de Mana Senri. Isso significa que ela seja muito poderosa. E também tem outra coisa. Se ela mandou um general vir para capturar pessoas como nós, é muito provável que ela mande outros indivíduos como o Lukao para tentar capturar a gente. Isso nos leva à conclusão que estamos diante de um grupo de sequestradores com um poder totalmente desconhecido. Fora que nem sabemos o real objetivo deles. Devemos estar muito preparados para qualquer situação. Realmente, isso foi um alerta que precisamos ficar mais fortes. Após a conversa que eles tiveram, todos foram dormir para que os nossos amigos partem para a viagem no dia seguinte. A luz solar iluminava a manhã, dando esperança para todos na cidade que conseguiram sobreviver ao ataque anterior. Rimuru, Rudeus, Karyu, Eris e Ruigerd estavam se despedindo de Licht, Paul, Célia e Anorn. Licht diz: boa sorte, meu filho. Se cuide. Não se esqueça que tem uma família que te ama muito. Eu sei. Prometo que darei um jeito de trazer todos de volta. Rimuru, ao olhar para Célia, viu que os seus olhos transmitiam tristeza. Mas o que houve, Célia? Você realmente vai embora, irmãozão? Infelizmente, eu preciso ir. Tenho uma promessa que preciso cumprir. Mas irmão, eu quero ir com você. Quero poder ficar ao seu lado.
Neste instante, a Célia abraça o Rimuru, com lágrimas nos olhos. Por favor, irmão, me leve com você. Prometo que não irei te atrapalhar. Rimuru, retribuindo o abraço de sua irmã, responde: Lamento, Célia. Mas eu não posso te levar comigo. Você precisa ficar aqui para fazer companhia para o nosso pai. Se você for junto, com certeza ele ficaria muito preocupado. Está bem. Mas, irmão, eu prometo que serei tão forte como você. Tenho certeza que será. Aliás, eu fiquei muito surpreso pelo nível de suas magias. Você tem um talento incrível, Célia. Mas isso não é suficiente. Eu ainda quero aprender a usar magias, sem precisar usar os encantamentos como você. Isso leva muita prática. Mas eu prometo que assim quando voltar, eu te ensinarei. Você promete? Diria Célia emocionada. É claro que prometo. Por isso, eu quero que se cuide. Pode deixar, irmãozão. E assim como na história original, Rudeus despediu de seu pai. Entretanto, ele não conseguiu se dar bem com sua irmã Nor. Então, Rimuru, Rudeus, Kariu, Eris e o Ruigerd seguiram sua viagem. Agora que eles estão cientes de uma nova ameaça, eles terão que ficar mais preparados. O destino que aguardam eles ainda é incerto.